ou entrar em sala de aula, tá? Vocês podem, inclusive, tudo que eu for falar agora, vocês podem passar esse começo, passar para os alunos que não conseguirem entrar, ou que possivelmente possam não vir conseguir entrar no futuro, mas não sabem, não assistir nessa aula, para facilitar. Veja só, gente, eu vou apresentar a minha tela aqui, a minha tela de computador, preciso saber se vocês estão vendo a minha tela do computador. Deixa eu até ver aqui. Estão vendo a minha tela, gente? Sim. Beleza. Então, olhem só, isso aqui é uma listagem que eu passei pro Enzo hoje. Quem está em vermelho, eu sei lá por quê, o sistema não quis enviar de jeito nenhum. Então, se vocês conhecem a Camille Lang, Daniele, Fabrício, Fernanda Damaso, não queria mandar o convite de nenhum, a Geoice, o sistema, eu mandei, remandei, tremandei o negócio e não ia. Só que veja que está aqui o pessoal da tarde. O Fabrício, ele se inscreveu nos 2 turnos e foi sorteado nos 2 turnos. Ele disse que ia ligar na escola para ver O em que qual vai que ele ia dar. ficar. Tá. Pra gente chegou só à tarde o nome dele. Quem? Pode falar, minha querida. Professora, a Camille se inscreveu nos 2, tanto à tarde, tanto à noite. E se não me engano, ela só ficou à tarde. Dela tá aqui à tarde. Só que o problema dela não foi nem o seguinte. Eu tentei inscrever à tarde e não foi o convite para ela. O sistema não aceitou o convite dela. Tá? Não sei por quê. Não sei por quê. Em verde era gente que eu não conseguia encontrar tinha mais de um estudante com o mesmo nome, e eu não sabia daí qual e-mail que eu tinha que mandar, para qual e-mail. Então, à noite aqui, a Milena Rodrigues de Lima, o Rodrigo Lucas, que agora está aqui. A Laiane, sistema não encontrou, agora está aqui, né, Laiane? Eu acho que ela está aqui agora, né? Tô. Uhum. Então, beleza, consegui. Então, essas 3 pessoas aqui, ó, Milena Rodrigues, Rodrigo e a Laiane, que tinha problema à noite. Os outros estavam pela tarde. Então, se vocês conhecem as pessoas aqui que querem à noite, chegou para a gente como pela tarde, tá? Só deixar isso bem claro. Não tenho problema nenhum de colocar aqui, desde que esteja tudo correto, tá, gente? Não vejo... só não posso ficar colocando no lugar errado, porque o Enzo tem a organização de tudo isso. Aí, gente, vejam só uma coisa. Sempre vocês vão encontrar, se você abrir a agenda de vocês, vocês vão encontrar na agenda aqui o Cursep noturno. Daí, que a gente estava conversando, eu não consegui encontrar. Veja se aqui do lado, o Cursep noturno, ele está marcado ou não. Tem que ver isso, se está marcado ou não. Aqui tem as salas de aula, tudo mais, na sua agenda para ver lá. Se o professor Zaor, desculpe, o professor Zaor está marcado. Se o professor Zaor não tiver marcado aí na sua agenda, não vai aparecer a agenda que eu fiz para vocês, porque fui eu que fiz pessoalmente. Tá? Então, eu não lembro quem que conversou comigo que não apareceu na agenda. Veja lá se o nome do professor Zaor está marcado. Se não, procure meu nome e daí vai aparecer a agenda. Ali a qual você faz parte. Um jeito de entrar na aula é vindo aqui, clicando no Cursep Noturno e entrar no Google Meet. Ele vai abrir aqui, ó. Eu estou abrindo aqui como se fosse entrar. Não vou entrar aqui, né? Tá? Mas eu já estou dentro, então não vou entrar. Fechei ali. Daí vai... Outra possibilidade que tem também é você fazer o quê, ó? Entra no teu e-mail do Estado, vem aqui nesses pontinhos e clica no Meet. Quando você clica no Meet, dia do Meet, vai aparecer ali Cursep Noturno. Se não aparecer o Cursep Noturno, é porque você não está fazendo parte dessa agenda. E aí tem que saber por que você não está fazendo. Daí eu preciso do teu nome para incluir você na agenda. Se você for da tarde, incluir no da tarde lá, e daí vai aparecer aqui. Clica aqui, entra direto. Tá? Outra coisa que acontece muito, tem que ver se o teu e-mail está aqui certinho do Estado.
O jeito mais fácil de não dar conflito com outras contas é abrir a conta do Estado aqui, ó, por uma nova janela anônima. Aí você consegue abrir tudo que é daquela conta, só daquela conta, sem problema nenhum, tá? E isso facilita muito para vocês entrarem, principalmente em formulários. Já deve ter acontecido com alguém aí de tentar entrar no formulário e não tem acesso ao formulário, não tem acesso ao formulário. Depois de um tempo, você olha, tá a tua conta pessoal, porque a tua conta pessoal está aberta junto com a conta do Estado, e dá conflito de contas, por isso que não entra. Quando você entra por uma janela anônima, ele vai abrir uma guia nova com o formulário daquele e-mail que está na janela anônima só. Não faz conflito com nenhuma outra conta aberta. Estar numa janela anônima é como se você estivesse saindo de casa numa redoma. Tudo que você fizer, você faz ali dentro, você está protegido ali dentro, e daí você garante que aquilo vai funcionar direito ali. Tá? Belezinha, gente? Tranquilinho com isso aqui? Professor, a Luana, o que não está na sua sala, só na outra de biologia. Será que é por isso que ela não está conseguindo entrar? Eu acho que não, porque entrar na sala de aula não tem a ver com estar no classroom de biologia. Tem que estar na agenda. Na agenda. Então, se eu coloquei ela na agenda, ela tinha que conseguir entrar aqui. Certo? Porque, deixa eu até ver aqui, ó, Luana, deixa eu ver aqui, HIJKL. Realmente a Luana não está aqui. Porque se ela não está aqui, é porque ela não estava na lista nem da tarde, nem da noite. Ou estava com aquele problema que eu falei aqui. Deixa eu ver se ela está aqui, se tem problema. Professor, só que eu vi aqui e ela tava, tipo, lá quando aparece os alunos que foram selecionados, o nome dela tá aparecendo lá, Luana Oki Fujimoto. Daí eu não sei. Puxa vida, hein? E por que isso, então? Por que isso, então? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Eu estou abrindo isso aqui, vocês estão vendo, é real time isso aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Essa é a lista que eu recebi no WhatsApp dos professores do Cursep, tá? Então tá aqui, ó, a lista aqui, Guaíra, IJKL, não tem Luana aqui da tarde, à noite, Laura, Luana, Nuke aqui à noite. Ué, por que eu não consegui colocar? Por que eu não coloquei ela? Então foi falha minha mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ali no Cursep, mas ela já está inclusa, né? Eu já tinha colocado ali nas agendas, certo? Luana Fujimoto. Estou aqui. Beleza. Vou convidar ela aqui agora de novo. Luana Fujimoto. Convidando ela por aqui, pelo próprio Meet, existe essa possibilidade. E aí, de quebra, eu vou abrir a agenda aqui da noite. Só confirmar que o e-mail dela está aqui na agenda. Opa. Ele está lá no final. Deixa eu ver aqui. Luana Roberta. Ué, mas não existe Luana Roberta. Por isso, então. Deixa eu colocar Luana. Ela conseguiu, professor. Ela acabou de entrar. Agora, tá tudo bem, mas eu vou colocar ela aqui na agenda de qualquer forma. Luana Uki Fujimoto. Beleza. Salvar aqui. Foi. Professor, só queria agradecer, ok? Porque a gente tá bem de conversar. Muito obrigada. Não, mas essas coisas, olha, para mim foi difícil,
para mim, isso, na verdade, eu fico triste de não ter conseguido começar a nossa aula ainda, mas eu primeiro quero ajeitar tudo para vocês conseguirem entrar. Desse jeito que está agora, não vai ter problema de entrar mais. Vocês vão ver, uma solução, essa é uma solução definitiva, por isso que eu prefiro já resolver isso antes, para não ter problema depois. Tá? De bom que deu certo, Luana, deu certo, por isso que eu falei que não era para desistir, que a gente ia conseguir fazer, tá bom? Gente, então, olhem só, deixa eu parar de apresentar minha tela, já falei dessa questão de entrar na sala de aula. Eu sou outro professor de biologia, no caso de vocês, tá? Meu nome é Zaor. Eu vou trabalhar toda a parte da biologia que o Eugênio não vai trabalhar. Vou começar com princípio da biologia, origem da vida, bioquímica, citologia, essa parte aí, certo? Eu quero que vocês entendam uma coisa sobre o meu modo de trabalhar. Eu gosto de discussão, eu gosto que vocês tragam dúvida, que vocês me questionem, vocês podem até duvidar de mim, vocês podem não, vocês devem sempre duvidar de todo mundo. Eu falo que a gente tem que ser crítico, só que crítico, gente, eu quero deixar bem claro, significa duvidar com substância. Na ciência, eu sou um professor de ciências, biologia é ciências, tá? Na ciência não existe eu acho, não existe no meu ponto de vista, não existe isso. Quando você fala isso na ciência, você está no nível de hipótese, é um achismo. Então, quando o cara fala, eu acho, o outro fala, eu acho, eu vou falar eu acho aqui. Eu vou falar no meu ponto de vista, porque vocês vão colocar e vão chegar uma hora e falar assim, professor, o que você acha sobre o assunto? Só que quando eu falo eu acho, isso significa que é matéria ou é simplesmente uma posição minha e isso não necessariamente você tem que levar em consideração? Tá? Esse é o importante. Se eu falo eu acho, se eu falo que é meu ponto de vista, você pode concordar ou não com ele. Quando eu falo que uma teoria existe, teorias, elas são baseadas em fatos, em estudos, tá? Então, hipótese é um achismo qualquer, tá? Agora, a teoria não, a teoria tem que estar baseada dentro do limite do que ela foi feita, para o limite do que ela foi feita, ela tem que funcionar. Ela pode não funcionar quando você abrange algo maior do que ela mesma, mas para o que ela foi feita, ela sempre vai funcionar. E ela, gente, eu acho muito importante vocês tenham essa visão, porque essa é uma discussão que está muito, muito em voga agora, por causa da pandemia, que é assim, mas o cientista falou. O cientista falou, o problema é dele, tá? O problema é do cientista. A questão é, o que todos os testes feitos e todo mundo que viu o que ele falou, concorda com ele ou não? Quando repetiram o que ele fez, o resultado foi o mesmo ou não foi? É o caso da cloroquina. É o caso da cloroquina. Então chegou o cara lá na França e falou assim, olha, eu usei cloroquina aqui em 10 pacientes, depois ele usou em 100 pacientes, e eu tive um índice de gente que sobreviveu de tanto por cento. E os caras falam assim, mas como é que você fez o teu estudo? Eu fiz assim, assim, assado. Você não usou o grupo controle? Não teve ninguém para comparar com o placebo? Não? Mas olha, veja só, in vitro parece que funciona, que mata o vírus. Beleza, então vamos testar. Daí quando testaram com 2, com 10, com 20 mil pessoas, eles viram que não tinha valor nenhum o que o cara tinha dito, que era tudo baboseira. Então não só não sobrevivia mais porque usava cloroquina, como ainda existia pessoas que tiveram problemas de saúde pelo uso da cloroquina. Então, a ciência, ela não é feita por unanimidade, ela é feita por consenso, certo? Por consenso. Então, não adianta eu falar, vamos dizer, vou colocar com alguém famoso, tá? A teoria gravitacional de Newton, que hoje a gente fala, funciona,
chegamos na Lua usando a teoria gravitacional de Newton, funciona, tá? Para que ela foi feita em certos limites ali, ela funciona muito bem, tá? Ela não é certa porque Newton falou aquilo. Ela é certa porque Newton falou aquilo, e daí um cara testou e viu que funcionava, outro cara testou e viu que funcionava, outro cara testou, um monte de gente viu que funcionava, e daí os caras falaram assim, beleza, esse negócio tá certo, parabéns, Newton, você é o cara, mas só depois de ter testado tudo, certo? Só depois de ter... Ó, o Cauã é um cara que eu acho que tá à noite, à tarde, e não à noite. Tem que perguntar para ele isso daí, por isso que ele não tá entrando aqui. Tá? Tem que perguntar lá para ele isso. Eu fechei as agendas. Que dorgas que eu fiz isso. Abri a agenda aqui e abri outra agenda aqui. Desculpe, gente, agora eu quero ver. Alguém sabe me dizer, o Cauã, qual parte que ele está inscrito? Só para eu ter certeza. Se ele tiver aqui, eu já mando um outro convite para ele. Cauã. À noite ele não tá. Ele deve estar da tarde aqui. Vamos abrir aqui a tarde. Isso aqui vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui o Cauã, procurando ele. Cauã à tarde. O Cauã é da tarde, não é da noite. Na lista que eu recebi. Tá? Então, se alguém tiver contato com ele, tem que ver isso com ele. Aí, gente, então eu quero que vocês, porque eu tenho que trazer fontes, eu tenho que trazer da onde que vieram as ideias que a gente vai trabalhar aqui. E tem muita coisa controversa que a gente acaba falando quando a gente trabalha com a biologia. Veja a questão do vírus, né? Quantas controvérsias um vírus só fez, imagine o resto de toda a história da biologia. Mas isso é muito legal, tá? A ciência é feita dessas discussões, dessas conversas e tudo mais. Então eu quero que vocês tragam essas ideias, certo? Eu vou começar a matéria propriamente, tá? E eu vou compartilhar com vocês, vai aparecer um link aqui no chat, vai aparecer um link de uma Jamboard, certo? Você pode assistir abrindo o Jamboard direto e vendo eu fazer ele, ou ver por aqui, porque eu vou apresentar o Jamboard aqui também, porque eu sei que tem gente que prefere ficar vendo por aqui. Tá? Tudo bem? Vocês estão vendo o Jamboard aí? Sim, sim. Tá. Então, beleza. Sim, professor. Vamos lá. Eu acho esse Jamboard muito legal, na verdade. E nós vamos começar com biologia, né? Parece uma coisa tão boba, mas biologia é uma coisa tão óbvia. O que é biologia, gente? O que significa biologia? Vocês sabem me dizer? O Eugênio falou na primeira aula o que é biologia? Podem falar, gente. Quando eu pergunto, é para vocês falarem mesmo, tá? Não tenham vergonha de falar. É o estudo da vida? Isso. Então, bio é vida, né? E logos, logia, estudo da vida. Isso gera uma outra pergunta que eu acho muito legal. E eu estou perguntando para vocês e eu quero que vocês tentem me responder. O que é vida? Deixa eu tirar aqui para ver vocês. Vocês estão com a câmera fechada. Quiserem abrir para eu olhar vocês, podem abrir, tá? Eu não obrigo ninguém, mas às vezes é legal ver.
pessoas. Por isso que eu deixo minha câmera aberta, para vocês verem um ser humano do outro lado. Um ser humaninho do outro lado. O que é vida, gente? O que é vida? Responde no chat, responde ao vivo e a cores aí. Mas o que é vida? Seria algo, porque assim, é um contexto, é um conceito muito amplo, né? Porque existem várias formas de vida. Eu acho que poderia ser considerado algo que nasce e que tem um fim em algum momento. E que se reproduz. Estrela nasce e tem um fim depois. É vivo? Então, de acordo com o que eu falei, né? Mas não faz sentido. Não faz sentido. Mas é isso mesmo. Mas é que é uma coisa complicada. Então eu vou dar a resposta para vocês. Isso aqui, ó, não tem resposta. Não tem resposta. Porque olha umas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Olha que danado. Eu vou fazer uma perguntinha bem simples para vocês. Quando que começa a vida? Hein? No embrião? No embrião? Então o embrião, antes de ser embrião, era alguma coisa morta? Ah, uma célula, no caso daí. Mas a célula tá morta? Não. Daí, tipo, no caso, começa na célula, não é? Isso, Brenda. Exatamente. Então a célula está viva. Então eu vou dizer assim, ó. Vamos pensar assim: o embrião ele é o resultado do desenvolvimento da fecundação. Então o espermatozoide e o óvulo estão vivos e formam um ovo que forma um embrião que já. Então a vida, ela, tipo, eu não consigo definir a hora que ela começa. Ela é como se fosse uma continuidade. Olha que bonito que eu vou falar, que romântico, que filosófico. Quando a gente tem filho, a partir daquele momento, você pode ter a esperança de ter eternidade na sua vida. Porque o que era vivo em você, essa coisa que a gente não sabe explicar que é vida, está no teu filho. No meu caso foi com o espermatozoide, no caso da minha mulher foi com o óvulo, e tá nele lá, é um tipo de eternidade, aquilo lá. Se a gente não tem, quando a gente morreu, pode ser, já vamos ver que pode ser que a vida tenha acabado, certo? Porque quando que acaba a vida? Para pensar. Quando que acaba a vida? Modo filosófico ou modo científico, professor? Qual você quiser, Brenda. Porque o modo filosófico, para mim, quando a pessoa já não tá mais feliz, ela não tá contente com o que tá pensando com a vida dela. E o modo científico é tipo quando o coração para de bater. O coração para de bater. Então, para pensar o seguinte, Brenda. Você gostaria, se você precisasse de um transplante, e o médico falar assim, só consegui um órgão morto, você quer ele? Você ia querer ele? Faz sentido isso? Um órgão morto? Exatamente. Então, veja só, você concorda comigo que quando alguém recebe um transplante, ele está recebendo um órgão, tem que estar vivo, não tem que estar vivo aquele órgão? Óbvio. Óbvio, né? Óbvio. Então tem que estar vivo. Aí eu pergunto, quando parou o coração, quando o cara morreu, na verdade, normalmente quando parou o cérebro, né? O coração, na verdade, tem que parar depois. Quando para o coração, tem que distribuir os órgãos o mais rápido possível, porque senão eles morrem. Então, quando para o cérebro, morre o cérebro, ou morre o coração, que dá tempo ainda de usar, os órgãos que a gente está transplantando, eles têm que estar vivos. São órgãos de uma pessoa biologicamente, eu gostei do que você falou, biologicamente morta, mas aqueles órgãos ainda têm vida. Tanto é que salvam a vida das outras pessoas. Então, nem a morte individual significa literalmente que acabou a vida. Veja como é difícil você definir o que é vida. Tá? Então, professor, mas daí ferrou, então não tem resposta. Não tem resposta mesmo. E nem adianta ficar maluco tentando responder, porque a gente vai ter respostas que nem a Brenda falou, filosófica.
Eu posso chamar de vida se a minha vida é uma vida que eu não tenho prazer de viver, aí eu vou entrar na questão só filosófica, ou eu posso chegar na vida numa questão fútil. Vida é ter uma Ferrari e esqueci o nome, né? Um iate, certo? E aí eu posso pegar parâmetros para tentar explicar a vida, mas biologicamente falando, ele não vai chegar em lugar nenhum. Mas o que eu consigo fazer? Caracterizar. Características, não. Um careca falando de características dá nisso. Características, então, vou caracterizar os seres vivos. Isso eu consigo ver. Eu consigo ver um ser vivo e entender que ele é vivo. Porque tem características próprias que o definem como um ser vivo, certo? Entre elas, ter a tal da vida que a gente não consegue definir. Mas quando eu olho para um ser vivo, por mais estranho que ele seja, se eu ficar observando bem, eu vou achar uma série de características típicas que são iguais. Presta bem atenção no que eu vou falar. Iguais é muito exagero, vamos dizer assim. Mas são características que são semelhantes a qualquer ser vivo. A qualquer ser vivo. Presta atenção no que eu estou falando. Características que são semelhantes quando eu trato de qualquer ser vivo. Pergunta para vocês. Me dá uma característica que a gente vê em todos os seres vivos. Respirar? Reprodução? A célula. Célula, respirar. Morte. Brenda, foi você que falou respirar? Foi. Isadora, morte? Então, Isadora, você sabe que existe alguns seres vivos que são considerados virtualmente eternos? Tem uma floresta, eu acho que é na Europa, que os caras foram vendo as árvores são todas geneticamente a mesma árvore foi criando através da raiz, assim, e criava uma nova árvore, como se fosse o mesmo ser vivo que está lá, e há sei lá quantos mil anos. Tem um fungo que tem sei lá quantos mil anos também, então eles não sabem, tipo, se não matar, se não for de morte matada, o bicho não morre, ou o fungo não morre, no caso, né? Não morre de morte morrida, vamos dizer assim, não morre de velho, muito doido isso. Então, morte não é. Respirar, Brenda, também não é. Por quê? Você pega uma bactéria do tipo que causa o botulismo, ou a bactéria que causa o tétano, são do mesmo grupo, são chamados Clostridium, elas não respiram, não usam oxigênio Eu esqueci e da vivem. Tem os seres unicelulares, tem esses carinhas assim. Então, respirar não dá. Mas falaram aí, reprodução, célula, essas são características realmente que os seres vivos têm. A gente vai entrar numa discussão depois, mas e os vírus? Vírus não tem célula, é um ser vivo, não é um ser vivo? A gente vai discutir isso daí. Então, eu vou colocar em ordem aqui, falaram reprodução. Não em ordem correta, tá? Em ordem de que falaram. Reprodução, lógico, todo ser vivo tem que ter capacidade de reprodução. Isso é uma regra básica da vida. A gente considera algo ser vivo se ele consegue se autossustentar. Eu consigo perceber facilmente a vida, se ele consegue ter uma sustentação das suas atividades, vamos dizer assim. Eu acho que o termo correto não seria autossustentação, porque parece que a gente faz fotossíntese, por exemplo, mas não é isso. Mas, de certa forma, a gente consegue sustentar a nossa vida, e consegue originar novos seres vivos, né? E a reprodução seria esse meio, que pode ser de meio assexuado, né? Reprodução assexuada ou sexuada. Uma das duas formas de fazer reprodução. Qual a diferença? Mistura genética, tá, gente? Mistura genética, guarda essa ideia. A reprodução assexuada, ela
ela basicamente, ela tem uma baixíssima variação genética. Eu não sei como escrever isso aqui de uma forma simples, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, sem mistura genética. Por quê? Porque toda a genética vem de um cara só. A reprodução assexuada, ela é um indivíduo fazendo um brotamento ou uma divisão celular, enfim, é a genética daquele indivíduo sendo passada para outro indivíduo. A maioria das vezes a reprodução assexuada gera clones, são clones. Então você tem lá uma bactéria, ela dividiu, tem 2 bactériazinhas novas, são clones daquela que era anteriormente, que existia anteriormente. Cada uma divide é clonagem, é uma clonagem. Então, a variação genética basicamente depende só da mutação para acontecer, é muito baixa, vamos dizer assim. A reprodução sexuada é com mistura. Vocês veem TikTok, aquele cara que faz umas comidas, uma caneca bonita. Fala assim, vocês veem esse cara? Alguém vê? Sim, eu vejo. Eu vejo. Você vê? Eu acho ele muito legal, cara. Eu sou fãzaço dele, vou dizer pra vocês, tá? Meus filhos me mostraram ele a primeira vez, eu sigo ele lá Aliás, faz tempo que não aparece um vídeo dele lá. Você vai lá e mistura, então tem que ter mistura na reprodução sexuada. Então nós não somos muito bom, né, Laura? Nós não somos uma reprodução dos nossos pais, se você parar para pensar, porque nós não somos iguais aos nossos pais, nós somos uma mistura genética, nós pegamos metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, nós somos algo novo. Eu gosto de falar isso, gente, porque, Brenda, você falou filosoficamente, eu adoro filosofia, tá? E eu acho que biologia tem tudo a ver com filosofia. E para pensar algumas coisas filosóficas da vida. Primeiro que nós somos uma exceção da natureza. Nós temos aí bilhões de estrelas, cada estrela deve ter aí pelo menos, hoje sabe, se tem pelo menos uns 5 planetas, mais um monte de lua, tudo mais. Com certeza existe vida pelo universo afora. Outra coisa é chegar aqui, tá, gente? Não viaja, certo? Eu não estou falando que tem ET com disco voador, não viaja. Mas são condições tão especiais para existir a vida e para ter um cérebro grande que nem o nosso, conseguir pensar, conseguir fazer filosofia, conseguir estar tendo aula aqui, nós somos algo tão especial, cada um de nós somos uma improbabilidade da natureza. Então, cada um de nós somos especialíssimos no universo. Somos únicos no universo. Não tem nada igual. Certo? Então, lição do professor Zaor de hoje. Ame-se loucamente, porque não existe outro igual a você no universo. Não existe. Você é uma coisa única. Rara. Cara. Por isso que as coisas únicas são caras, viu que as coisas únicas são caras, nem que meu nome é caro, né? Você é caro. Então, nós somos uma mistura, tá? Mas gêmeos idênticos têm a mesma genética, mas não têm a mesma vida. Cada um vai ter suas próprias experiências, então não adianta, serão únicos do mesmo jeito. Isso é muito legal, tá? Muito legal. Reprodução, qualquer outro que tinham falado, que eu tinha falado que estava certo? Célula, né? Ah, célula. Não, é célula, né? Célula. Somos formados por célula. Oi? Oi. Alguém falou? Alguma coisa eu não escutei? Não, você perguntou se era célula, só confirmei. Era célula? Tá, então, é célula. Isso mesmo. A célula, gente, a gente divide em 2 tipinhos lá. Como a gente está no Cursep, eu vou passando meio rápido. Se tiver alguma dúvida, pergunte, tá? A célula procarionte e a célula eucarionte. Célula procarionte e célula eucarionte. Célula procarionte é aquela simplesinha, igual a da bactéria, né? Mais simplesinha, sem núcleo, né? Formada eucarionte com núcleo, células maiores, mais complexas, as que a gente tem, nós seres
mais complexos somos formados, né? Multicelulares somos formados de células eucariotas. Tem seres unicelulares, tem seres multicelulares que nem nós. Então, é importante. A célula, gente, qual a importância da célula? A célula é o caldeirão da vida. A gente pode dizer assim, ó, que a célula é a última unidade em que você encontra todas as características dos seres vivos. Por isso que a célula é considerada a unidade funcional do ser vivo. Então você pode ver lá, você vê a vida no cérebro, você vê a vida no indivíduo, você vê a vida no órgão, você vê a vida no tecido, você vê a vida com todas as coisas que a vida tem, né? Com todas as características que um ser vivo tem. Você vê a vida na célula. Quando você começa a trabalhar com as partes da célula, aí você já começa a perder. Você não consegue ter mais todas as características, você não consegue mais replicar esse viver que seria de um ser vivo. É bem interessante isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Eu vi que alguém abriu um áudio. Entendi que alguém abriu um áudio. Uma outra característica dos seres vivos, gente. A evolução, professor? Evolução, muito legal. Tem um cara que eu não consigo nunca lembrar o nome dele, tadinho. Um pesquisador, já é morto, na verdade, bem famoso, só que eu não consigo lembrar o nome dele. Ele fala assim: não existe outra forma de estudar biologia, os seres vivos, a não ser a luz da evolução. O que ele queria dizer com isso aqui? Tudo que eu estou estudando de um ser vivo, eu só vou conseguir entender o porquê que funciona daquele jeito se eu entendo os processos que aconteceram até originar ele. Júlia, você está certo lá. Eu vi agora no chat aqui. Certo? Então, a evolução, ela vai acontecer. Só que, gente, usando o coronavírus de novo aí como exemplo. Um tempo atrás, no ano passado, umas antas, desculpe falar assim, mas são umas antas, começaram a jogar na internet que se fizesse lockdown, ia ter mutação do vírus, porque o vírus ia tentar sobreviver e ia fazer mutações para tentar sobreviver. E eu já estou falando anta, que é para deixar você com vergonha. O senhor está me chamando de anta? Não, não estou chamando você de anta. É que essas pessoas que jogaram na internet, elas se aproveitam das pessoas que não entenderam como que a evolução procede. E é muito, olha só, eu vou me redimir do que eu estou falando com vocês. É muito visceral para a gente achar que a evolução é um progresso, vai do pior para o melhor, do mais simples para o mais complexo, primeiro de tudo. A evolução não tem nada a ver com isso, certo, Eduarda? O metabolismo está certo também, reação e estímulo está tudo certo também, tá? A evolução não vai do simples para o mais complexo, não vai do pior para o melhor. Não existe isso na biologia. Pior, melhor, não existe isso. E não tem direcionamento. O indivíduo não quer evoluir. Como assim, professor? Eu quero evoluir. Não, evolução no sentido de que você quer se dar bem na vida, por exemplo, isso não tem nada a ver com a biologia, tem a ver com você, com a sua vida, tá? Mas isso não é evolução biológica. A evolução biológica, ela ocorre por um processo chamado seleção natural, que foi lá estudado pelo Darwin. Se você ainda está naquela de achar que Darwin, que falou de seleção, de evolução, e só ele, e todo mundo aceita tudo só o que ele falava, esqueça, não é verdade, tá? Seleção natural. O que é seleção natural? A unidade de evolução não é o indivíduo. O indivíduo não vai mudar para tentar sobreviver, porque tem que mudar a genética do indivíduo. Não é tão simples assim. Não tem como o indivíduo querer mudar. Então não tem essa do vírus tentar mudar porque estavam fazendo lockdown. Ou é exatamente o contrário.
a força motriz da seleção natural, que faz com que a seleção natural funcione bem, chama-se mutação. E a mutação, ela ocorre aleatoriamente, e ela vai acontecer tantas vezes mais, quanto mais acontece a reprodução. Por isso que a mistura genética aqui, apesar de ser muito menor do que a sexuada, ela ainda acontece, porque normalmente os indivíduos que fazem reprodução assexuada reproduzem muito. Então as mutações acontecem, então tem variação genética, não cessa a variação genética. Então por que apareceu uma variante nova em Manaus? Porque foi em Manaus que estava rolando solto o negócio. Não se assusta se aparecer uma mutação nova, um vírus novo aqui no sul do Brasil agora, porque está rolando solto a Covid no sul do Brasil. E como está reproduzindo demais esse vírus, a chance que ocorra uma mutação é grande. E mutação, que é uma característica dos seres vivos, já vou colocar aqui, é uma característica dos seres vivos, essa questão da mutação genética, é a força motriz da evolução, uma mutação não é aquilo que causa câncer? É também. A mutação, ela não é direcionada, ela pode ir para qualquer lado, pode ter certeza, a mutação do vírus fez muitos vírus piores do que os que estão aí. Só que também fez melhores do que estavam ali. E é esse o problema. E aí a seleção natural é que trabalha lá. Por quê? Esse mutante consegue infectar melhor. Então, a natureza, ela tá aí. Se você deixar a natureza rolar solta, sai todo mundo de casa, vai rolar solto a seleção natural e esse vírus vai se proliferando cada vez mais, pode ter outras mutações e pode ter mais evolução, coisa do gênero. Então, é exatamente o contrário do que os caras falaram. Tá? O contrário. Então, veja, só para finalizar isso aqui, ó. Evolução, mutação, tem tudo a ver com a reprodução e com a hereditariedade. Que é a transferência, né, do material genético, das características genéticas do indivíduo paternal, né, do progenitor, melhor dizendo, para a sua prole. Daí a Júlia colocou lá, reação a estímulo. Todo ser vivo tem que reagir a estímulo. Daí você pensa assim, professor, mas as árvores não reagem. Lógico que reagem. Se tem luz, ela faz fotossíntese. Se não tem luz, ela não faz fotossíntese. Mas isso é um estímulo? Lógico que é. Um estímulo luminoso. Ou é fácil de ver isso quando você vê um girassol, né? Vai seguindo o sol. O feijãozinho crescendo dentro da caixa e virando para ir aonde está a luz, certo? Você faz algumas coisas lá, tipo bonsai, assim, dá uns estímulos, daí cresce mais. Rodrigo, tem umas coisas... Se você prestar bem atenção durante o dia, as plantas mudam a posição da folha conforme o sol. Pode falar, cara. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu notei lá na floricultura, que eu trabalho, que tem plantas que tem o macho e tem a fêmea. Eu queria saber o que faz uma planta ser macho e o que faz a planta ser fêmea. É por espécie, tá, Rodrigo? Não é assim, tipo... hoje eu resolvi nascer uma margarida macho, e daí outra resolve ser fêmea. Então, existem espécies que são hermafroditas, então tem os dois sexos no mesmo pé, vamos dizer assim, certo? Tem espécies que são com sexo separado. O pinheiro do Paraná, por exemplo, existe o pinheiro macho e o pinheiro fêmea, certo? Mas o milho, por exemplo, tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Pode falar, Brenda. Eu não sei se tem relação Você com entendeu, Rodrigo? Mas tem um experimento que fizeram com uma planta, né? Que toda vez que encostavam nela, ela sofria um impacto, ela se fechava, né? É uma plantinha bem, não lembro o nome dela agora. Mas fizeram tanto esse experimento que teve uma hora que ela não reagia mais, ela simplesmente entendia, isso não vai me afetar. Isso tem a ver com estímulo, professor? Tem tudo a ver. Isso é um pouco parecido, apesar de que planta não tem sistema nervoso, mas a ideia
química do processo é a mesma, é muito parecido com você ter um cheiro muito forte no lugar, você passa o perfume, depois de um tempo você não sente mais o perfume, você se acostuma com aquela reação, né, porque você sentiu o cheiro, é uma reação química. Então, provavelmente, se você parar de mexer nela, depois de um tempo ela começa a voltar de volta. Daí você bate, ela vai cair de novo, mas se você bater dela, para de volta, parece 100%. Depois ela vai ficar um tempo sem reagir, daí ela volta ao normal. Certo? Isso acontece. É bem a mesma coisa do que eu falei do cheiro, na verdade. Tá? Então, reação ao estímulo é muito, muito importante. E todas as reações que a gente falou, esse estímulo, essa reprodução, tudo que a gente faz, né, tudo que a gente se movimenta tem a ver com o nosso metabolismo. Nós somos o nosso metabolismo. Não é à toa que atividade física e alimentação saudável são importantes para a gente ter saúde. Por quê? Porque elas estão diretamente relacionadas a como o seu metabolismo vai estar. Se eu tenho atividade física, eu mantenho um metabolismo ativo, saudavelmente ativo. Veja que eu não falei esporte, eu falei atividade física, tá? Esporte de competição não é a coisa mais saudável do mundo, mas uma atividade física bem feita sempre é saudável. Uma alimentação saudável, com todos os nutrientes, variado, tudo mais, sempre vai fazer bem para o corpo, tá? Por quê? Porque nós somos uma máquina que quebra e monta moléculas o tempo todo. As reações que quebram moléculas, a gente chama de catabolismo. Então você vai lá e quebra o teu alimento para fazer a digestão. Mas daí você pega as pecinhas que foram quebradas lá e monta suas próprias moléculas, anabolismo. Eu brinco que você pode saber se o teu instrutor de academia, quando existia academia, lembra da academia? Eu vou falar que você sabia se ele era um bom instrutor para você quando ele falava da sua alimentação. E se ele falasse para você que você tinha que comer proteína, porque proteína, e tem muito que falar de proteína, eu sempre falo, desconfia. Mas se ele fala aminoácido, esse cara já sabe mais do que está falando. Por quê? Porque quando você come uma carne vermelha, esquece a parte ruim da carne vermelha, eu tô falando só da proteína, que é uma coisa boa, realmente, que tem. Tá? Então vamos tirar um pouquinho, não pensar um pouco na gordura ali que tem na carne vermelha. Então a proteína, ela é muito rica em aminoácidos, muito boa, uma proteína de alta qualidade pelos aminoácidos que tem. Não pela proteína. E não me interessa a proteína do boi, porque eu não sou boi. O brócolis é outro alimento que tem muita proteína, de boa qualidade também em aminoácidos. Mas não me interessa a proteína do brócolis, me interessa os aminoácidos. Então eu faço a digestão, catabolismo, daí eu uso os aminoácidos, porque aminoácidos são os mesmos para todo mundo. E monto as minhas proteínas. Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Isso vale para tudo. Você quebra ATP, libera energia, produz alguma coisa, quebra outra coisa, e assim vai. Esse é o metabolismo, né, trabalhando. A gente tem que sempre cuidar de uma ideia. O nosso organismo trabalha com uma ideia chamada homeostase. Esse é um conceito que não é só do metabolismo, isso serve para o metabolismo, mas serve para a Amazônia também, que significa equilíbrio dinâmico. Nosso metabolismo não está parado, mas a gente está sentado, o coração está batendo numa certa frequência, a gente respira em certa frequência, daí a gente levanta, vai andar, o coração tem que bater mais rápido, tem que levar oxigênio mais rápido, então ele vai sempre modulando o nosso metabolismo para a gente ter a manutenção da vida. Esse é o equilíbrio dinâmico, essas mudanças que tem no metabolismo para nos manter vivo, certo? Bem interessante, isso aqui é um conceito importante, tá? Conceito importante. Metabolismo, tem algum outro que foi falado aqui? Não, ninguém falou, gente, porque todo mundo esquece que a química da vida é uma química
que obrigatoriamente tem que seguir as regras da química do universo, não tem saída, tá? Mas a nossa composição química, ela é diferenciada. Composição química. Se você pega a crosta terrestre, o principal elemento que tem nela é silício, tá? E você pega lá, vai ver carbono na crosta terrestre, tem pouquíssimo, quase nada na crosta terrestre inteiro. Em compensação, em nós, seres vivos, nós somos lotados de carbono. Todas as nossas moléculas são moléculas com esqueletos de carbono, muito carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, quando se fala da composição química, nós somos formados principalmente pelos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Chomps. Tá? Mas esses elementos tem em qualquer lugar? Tem. Mas, formando moléculas complexas que interagem no metabolismo da forma que faz um ser vivo, só nos seres vivos. Certo? Que nem eu falei, regras da termodinâmica, do octeto dos elétrons, todas as regras da química e da física vale para o ser vivo, assim como vale para qualquer outra coisa, tá? Não muda. Mas a complexidade das reações que acontecem na gente, e aí que é tão difícil de ver como é que é, o que é a vida, isso acaba sendo único. Deixa eu pensar. Ser vivo cresce, mas eu nem vou colocar aqui, porque tem coisas que não são vivas que crescem. Qual que é a diferença, então, professor? Porque a gente cresce por atividade metabólica, né? Nosso metabolismo, a gente é montado, literalmente, de dentro para fora. Agora, as coisas que crescem na natureza, que não são vivas, normalmente crescem por deposição. Então, é uma coisa de fora para dentro, vai depositando e vai crescendo por deposição. Então, é diferente. Então, o crescimento é uma característica, mas não... seres vivos não só reagem, mas seres vivos têm movimento. Você falou que trabalha na floricultura, você vê lá as plantinhas crescendo, a planta, se você tem um canto escuro na casa, coloca uma planta, você vê que a planta vai crescendo, o movimento de crescimento é em direção da luz, isso é movimento. Não confundir movimento com deslocamento. Eu não estou falando que as plantas saem andando por aí, eu estou falando que elas se movimentam por crescimento. Deslocamento é sair de um lugar e ir para outro, né? Apesar que existe planta que se desloca também, sabiam disso? Coisa doida isso? Dá para acreditar que tem uma árvore que se movimenta? Só que é lento o negócio. Ela, para se movimentar, ela cria uma raiz de um lado e desfaz a raiz do outro. Então leva décadas. Depois de décadas, você vê que ela estava aqui, depois de 20 anos, você viu que ela estava aqui. Daqui para cá, a árvore se deslocou. Não é uma árvore grandona, mas enfim, ela se desloca. Tá? Perguntinhas. De boa? Essa aula termina 9h05, né? É isso? Só para eu não me perder aqui. Oi? Eu não sei os horários, professor. Eu estava tentando descobrir, por sinal, se o senhor souber. Começa às 6h. Cálculos da isso mesmo, professor. Às 9h05. Né? Porque começa 9h05, né? Porque começa às 6h35. Daí a minha aula começou às 7h25. A primeira aula terminou às 8h15 e 9h05. É isso mesmo. Então é isso mesmo, tá? Daí eu acho que é intervalo, né? No caso, eu acho. Deve ser o intervalo daí. Então tá. Então vamos continuar aqui. Temos aí mais 5, 6, 7, 8 minutinhos de aula. Tudo bem com essas características dos seres vivos? Sim, não, talvez, mais ou menos? Sim. Tudo. Alguma perguntinha aqui? Vamos falar então um pouquinho sobre origem da vida. Origem da vida. Gente, eu vou só fazer uma introdução de origem. Fala, Jéssica.
Ah, de boa é a resposta. Eu pensei que você é tipo um de boa, reticências. Não, de boa, tá, entendi agora. Tá? Eu vou fazer uma introdução sobre a origem da vida, tá? E isso é bem complicado de se trabalhar. Por quê? Porque a gente tem que ver o seguinte, eu posso pensar na origem da vida, como apareceu o primeiro ser vivo da face da Terra. Isso é uma coisa. Mas eu posso pensar assim, como que surge um ser vivo hoje no planeta Terra? Tá? Veja, se eu pensar sempre no primeiro ser vivo da face da Terra, é óbvio que o primeiro ser vivo surgiu da onde não tinha vida. Da onde não tinha vida. Certo? Só que, em quais condições isso aconteceu, isso é muito importante saber. Por quê? Porque o nosso planeta, nas condições de hoje, e isso é um estudo que a gente vou fazer já, não tem como se originar vida da onde não tem vida. Mas antigamente, tinha um pessoal que acreditava numa coisa chamada geração espontânea. Vocês estudaram isso aqui lá no primeiro ano. E é chamado de abiogênese, isso aqui. O que isso aqui significa? Gerar vida da onde não tem vida. Os caras acreditavam que você podia formar um ser vivo da onde não tem vida. Não tem como isso acontecer. Gente, tem umas coisas malucas aí que falam em força vital. Esse pessoal aqui acreditava na tal da força vital. Já vou escrever aqui, ó. Força vital. Uma coisa meio que vinha lá, o pessoal que acreditava em alquimia. Não existe força vital. Eu falei, as regras da química e da física que tem na vida são as mesmas do universo inteiro. Do universo inteiro. Não existe uma força especial que origina a vida. Não existe. A vida, ela é uma urgência do universo, é algo que é normal ao universo, é intrínseco ao universo, só não é fácil de acontecer, mas ela faz parte da evolução do universo, das mesmas regras. Então eu gosto de falar isso já de cara, porque se fala muito da geração espontânea, da abiogênese, da força vital. Eu já vi coisa, por exemplo, do Globo Repórter falando sobre alimentos com força vital. Esquece, gente. Existe alimento saudável e alimento que não é saudável. Ponto. Não tem força vital. Ele é saudável porque tem bons nutrientes, tem alguns nutrientes que não podem estar em excesso e nele tem pouca quantidade, sabe? Então é isso que vai diferenciar. Porque daí você vai cair naquela besteira de pensar assim, gordura faz mal. Não, gordura não faz mal. Gordura em excesso faz mal. Açúcar faz mal. Não, açúcar não faz mal. Açúcar em excesso faz mal. E tem que saber o que significa excesso também. Carne vermelha faz mal. Não, carne vermelha não faz mal. O que faz mal é comer carne vermelha em excesso. E a gente come muito em excesso, tá? Só para constar. Certo? Então, você tem que entender que os nutrientes, esse é o diferencial. Nesses caras, esses tempos atrás, falaram assim, os cientistas construíram um ser vivo novo, que não existia na natureza. Falei, caramba, a biogênese, né, cara? Vou ver. Um grupo falou isso aí. Fizemos um ser vivo novo. Fui ver, porque a biogênese, porra, ia mudar o paradigma da ciência, ver que novidade legal. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram foi pegar uma bactéria, que já existia, montar artificialmente um material genético
inédito da natureza, não existia, eles montaram e viram se aquele material genético funcionaria. Tiraram o material genético original da bactéria e colocaram aquele material genético que eles inventaram. Só que todas as outras estruturas da célula já existiam. Eles não fizeram uma membrana plasmática artificial, um citoplasma artificial, um ribossomo artificial, não fizeram nada disso. Ou seja, eles fizeram o quê? Eles fizeram, tinha um caldeirão, você tinha umas folhinhas lá de alguma coisa, tiraram aquelas folhinhas, colocaram outra e falaram assim, fiz uma sopa nova. Não, meu filho, você só trocou a folhinha lá de dentro. Você não fez uma sopa nova. Você pode dizer até que você colocou algo novo lá, é um material genético, mas não é um ser vivo literalmente novo. Não se originou uma nova vida nesse momento. Então, o que se aceita hoje em dia? Eu vou parar aqui para retomar na próxima aula. A biogênese, que diz o quê? Um ser vivo só pode ser originado a partir de outro ser vivo pré-existente. E daí, na próxima aula, eu começo daqui. Tudo bem, gentarada? Tranquilo com isso aqui? Como que eu procedo agora? Terminou a minha aula, vou parar a apresentação, acabou, vocês vão sair da sala de aula, a gente acabou a aula. Eu pego essa gravação e vou postar lá na sala de aula no Classroom. Tá? Postam lá. Eu queria ver de novo, relembrar isso aqui. Você pode pegar e lembrar. Eu sempre vou postar coisas diferentes no Classroom também, tá? Alguns podcasts, alguns textos, algumas coisas para vocês, para engrandecer a cultura biológica de vocês. Tudo bem, gente? Obrigado, Matheus, que legal. Tudo bem, professor. Tá bom? Então, obrigado pela aula, gente. Vocês estão dispensados da minha aula, tá? E na próxima aula vamos ter uma aula mais tranquila, mais inteira, tá bom, gente? Valeu, galera. Tchau para vocês. Aula, professor. Obrigado vocês pela presença, gente. Obrigado pela paciência também. Tchau, Giovanni. Tchau. Professor, muito obrigada. Obrigado vocês, gente. Até mais, Giovanni. Professor, você tinha comentado com os alunos, acho que você não tinha conseguido me enviar o e-mail, alguma coisa no começo? Que eu ainda até comentei de uma amiga minha. Ela falou que até recebeu o e-mail da aula de quinta que você tem com a turma da tarde. Da tarde, isso. Porque o nome dela foi passado para mim como aluna da tarde, não da noite. Sim, daí eu conversei com ela, daí ela até recebeu o e-mail tudo certinho. Uhum. Só que daí ela não vai conseguir entrar nessa aula da noite, entendeu, Eduarda? Não, sim. Não, Luana, só desculpe um pouquinho, Eduarda. Não se preocupe, Luana, não tem problema, isso acontece. Era para resolver. É melhor que a gente resolva essas coisas agora, não se preocupe, tá? Tá tudo certo. Então, Eduarda, tem que ver bem certinho. Se ela mudar, daí a gente arruma tudo certinho aqui. Tá? Então tá bom. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Eduardo. Obrigado a você. Luana, tranquilo, minha querida. Fique bem tranquila, tá? Tá bom, professor. Obrigada, viu? Nada, minha querida. Espero que na próxima não dê problema. Mas acho que agora deu tudo certo. Acho que agora não vai dar problema, não. Tá bom? Não. Tá bom, obrigada pela aula, viu? Nada, minha querida. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.